Olá, sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Fixando o comentário. Vamos convidar a turma. Sejam todos bem-vindos. Fazendo convite aqui à turma. Hoje temos a participação mais que especial do mestre Marconildo, discípulo do mestre Zumbi, primeira turma, faz parte do nosso projeto Nossas Raízes. Estou fazendo o convite da turma. Sejam todos muito bem-vindos à sala da Casa do Capoeira. Estou fazendo o convite aqui à turma. Vamos concluindo a chamada e o convite aqui de todos. Comunidade capoeirista da Tira Paraíba, das cidades circunvizinhas. Olá, olá. Olá, boa tarde, boa tarde. Tá, sejam todos muito bem-vindos, dando sequência a nosso projeto Nossas Raízes. Hoje temos como convidado o mestre Marconildo. Como de sempre, de costume, começamos sempre fazendo a apresentação de qual que é o propósito do projeto, a apresentação da casa, em todo o âmbito que a gente está propondo. E, como sempre, a gente informa que a Casa da Capoeira é um espaço voltado e destinado exclusivamente para a capoeira da Paraíba, independente de bandeira, independente de escudo, de escola, de preceitos, de grupos e tudo mais. A Casa de Capoeira é de todos os capoeiras daqui da Paraíba, do Brasil e do mundo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como é que tá de som, imagem? Tá bacana? Dá um legal para mim. André Angola, seja bem-vindo. Mestra Felina, boa tarde. O mestre já chegou por aí, o mestre Marconildo. A Casa do Capoeira, ela atualmente está com 3 projetos, o qual é o projeto Nossas Raízes, que o convidado de hoje é o mestre Marconildo. Temos o projeto Capoeira é Minha História, que acontece às quartas-feiras. Próxima quarta-feira já tem um convidado super especial. E o Opinião Capoeira, que é um projeto que acontece quinzenal, que tem o intuito de abordar a temática da capoeira inserida no processo educacional em nosso estado. Serão diversos temas abordados, mas todos voltados com a capoeira educação. Assim, todos os vídeos serão produzidos e divulgados em nossas plataformas. Cada um expressando a sua opinião sobre determinado tema. Que serão os convidados, os mestres, os mestrandos, os formandos, os contramestres, os professores, instrutores, serão convidados a participar e contribuir nesse projeto. Então, tem coisa nova chegando por aí. Será um novo projeto a cada 15 dias, que não será um ao vivo, sim vídeo que será produzido e disponibilizado nas nossas plataformas. Seja bem-vindo, Camundongo, Rosana, Carmo. Todo mundo tá bom de áudio? Tá bom de vídeo? Dá um legal para mim se tiver bom de vídeo, de áudio também. Deixa eu só dar uma verificada aqui. Então, pronto. Eu vou fazer o convite aqui do mestre, já são 5h10. Vou fazer o convite do mestre Marconildo, que é uma satisfação imensa dar continuidade com a presença do mestre. Tá? Vou fazer o convite aqui do mestre. Tá tudo bom de som?
Tá, então pronto, vamos nessa. Deixa eu convidar o mestre aqui. Gustavo, seja bem-vindo, Gustavo. Olá, boa tarde, mestre. Boa tarde a todos. Olá, tudo bem com o Todas. senhor? Tá tudo jóia, graças a Deus. Ah, graças a Deus. Mestre, primeira mão, é uma satisfação imensa poder contar com a sua participação aqui no projeto da Casa do Capoeira. E agora a gente vai ter uma aula, contribuição do senhor, que é uma figura tão importante dentro do cenário da capoeira paraibana, sendo a origem a partir de vocês da história escrita daqui da capoeira, não é isso? O que a gente fez, né? O importante é que deu resultado. Com certeza, com certeza. Tá bom, mestre. Então, mestre, assim, a gente agora um bate-bola que todo mundo está aqui, muita gente o conhece, outras pessoas não o conhecem, e o nosso intuito é esse, é expressar para as pessoas que também não o conhecem, como não conhecia os outros participantes também, outros que já conhecem, poder ter um pouco e beber da cultura e da história viva de nossos representantes. Não é isso? É verdade. Tá ouvindo bem, mestre? Tô ouvindo. Tá ouvindo bem, né? Tô sim. Então tá. Mestre Marconildo, vamos começar. Quando que o senhor teve seu primeiro contato com a capoeira, assim? De A história história de vida, que é, disse a, assim, eu tive, vi o que era capoeira pela primeira vez, pode-se dizer assim. a história começou da seguinte forma. No final de 1976, tinha uma excursão, aquele pessoal faz aquelas excursões para ir à praia, né? E Aham, um dia anterior, eu nem sabia que tinha essa excursão, mas meu pai tinha comprado a passagem para ir e me chamou. E um dia anterior eu escutei pela Rádio Tabajara, que é a rádio oficial daqui do estado da Paraíba, uma entrevista com o aham, mestre Zumbi Bahia, né? Ele dizendo que foi convidado pelo excelentíssimo senhor Tenente Lucena, né? Que era aham. do Terra Seca, de um grupo de folclórico, e Zumbi veio. E ele foi, por coincidência, ele foi para essa excursão, tá certo? E lá, a gente, como todo menino fica próximo, quer ficar próximo, quer chegar junto, né? Para ter Fica aquela... claro? Quer se aproximar. E de repente eu fui até ele e falei com o mestre, mestre, eu sou o mestre Zumbi, pedi para ele para participar desse projeto de capoeira. Ele disse, aparece lá, não sei o que e tal. Aí eu disse também, né, que na época, como o mestre veio para cá, ele não veio assim gratuitamente, ele veio, né? Aí eu disse que eu não tinha condições de pagar naquela época, né? E Aham. eu era um dos camaradas que levava um atabaque que ele tinha, que era um atabaque. Ali era de madeira de verdade. E dentro de ônibus, né? É, Dentro de ônibus, né? já era a prova de fogo, né? Era, exatamente. Aí, isso daí aconteceu. Eu comecei a Aham. frequentar a capoeira. Né? Em 77 foi quando eu comecei mesmo a frequentar a capoeira. Aham, de E a uma gente fazia, excursão começou no piolim, né? Fazia roda no piolim, fazia na universidade, tá entendendo? Comércio Zumbi. onde era que acontecia esses treinos na época, né? Era, exatamente. Aham, muito bacana. É, eu lembro muito, muito nitidamente a primeira vez que eu vi capoeira na vida, né? Foi com um pessoal que era um pessoal de circo, né? Era um pessoal de circo. Tinha um pessoal e fiquei deslumbrado a primeira vez que eu vi capoeira, né? Mas eu não entendia o que era, né? Era pequeno, mas eu não entendia muito bem o que era. Tá, a gente está com a presença aqui do mestre Lula. Mestre Lula fazendo a visita aqui a gente na sala também. Boa tarde, mestre Lula. Tá. E nesse período, depois que Zumbi Bahia foi embora daqui da Paraíba, vocês ficaram realizando treinamento de capoeira na cidade ainda? Ficou ministrando aula, alguma coisa do gênero assim, Não, mestre? logo quando depois que o Zumbi foi embora, eu participava de um grupo folclórico lá de um Sesc,
né, no Sesc. E lá nós tínhamos a hora da capoeira. O professor Aham. Cláudio, né? Cláudio fazia parte, que é Cláudio Paulista, né? Curisco, né? Que é uma da peça fundamental também. Já no Terra Seca era Euclides, Barravento, Carlinho Barravento e outros e outros. Isso, Pássaro Preto, né? Muita gente. E aí a gente fazia parte do folclore e fazia capoeira, né? Como todo, né? Aham. Fazia parte do projeto. Aí Zumbi foi embora. E eu, lá no Castelo Branco, tive a ideia de juntar uma meninada, aquela meninada que fica, né, na rua, na esquina e tal, Sim. os vizinhos e tal. Eu digo, rapaz, vamos treinar capoeira? Aí vamos. Começamos a treinar capoeira, assim, indo para a universidade, ao relento, e a gente não tinha um espaço coberto, não. Era relento. E treinávamos lá, à noite, né? Era bacana. Aham. Era bacana. Na época, se eu não me engano, tinha quase 60 alunos, crianças. Era uma turma grande. É, Era e uma a gente turma dava grande. castigo, dava castigo, tinha mães que agradeciam a gente, sabe? Porque a gente dava castigo, o Aham. camarada tinha que se comportar com dentro de casa e tal, aquela coisa todinha. Mas foi bacana. Início de tudo, né? Início de tudo, É, a construção, né, mestre? exatamente. A construção é fundamental. Então, depois que Zumbi foi embora, os treinamentos ficaram individual ou o grupo de vocês ainda permaneceu? Todos que eram alunos? Você, Pássaro, Curisco? Não, não, não. Nessa parte aí, só quem participou assim comigo e eu com ele, né? Eu pedi uma força a ele, que do Terra Seca, ninguém me ajudou, a não ser Rogério, que fazia parte do Terra Seca, e depois foi para o Sesc, Aham. o professor Curisco, né, meu mestre Rogério. E do grupo do Sesc tinha um menino que era descendente de japonês, Suyoshi, que também deu uma força, cara. Hoje ele está no Japão, mas ele deu uma força e foi a gente, né, construindo aquela coisa para não parar. Mas foi sofrido, viu? Foi sofrido para fazer toda essa. Aqueles garotos que eu naquela época eu peguei com 8, hoje estão com 38, 40 e pouco, né? Aquelas coisas todinhas, né? Alguns são mestres, graças a É, Deus. É isso aí. isso. E, e já naquela época vocês já começavam a fazer roda tradicional assim, ou assim tentando fixar ponto, tipo, como a gente sabe, as rodas mais tradicionais, né? É que sempre o pessoal tenta marcar um ponto e determinar e ele ficar registrado. Naquela época você já tinha esse pensamento assim, de, vamos começar a colocar uma roda para marcar ponto, aquela questão. A gente tinha uma tradição, né? A gente sempre seguia ela, porque toda a festa de Iemanjá, nós estávamos lá praticando capoeira, com aquela grande roda, né? De capoeira. Era bacana demais, muita gente, tá entendendo? Mas as rodas da gente, as mais animadas, que a gente era convidado para fazer apresentação em colégios, tá entendendo? Vários colégios nós fizemos apresentação. E uma das rodas mais animadas que eu me recordo era na Associação de Moradores do Castelo Branco, onde a gente praticava lá também. Meu amigo, Dia das Mães era uma festa. As mães dos Uh, meninos tudo lá. Meu, é bonito demais, cara. Os meninos devem se recordar, né? Os meninos que hoje são com machão certeza. devem se recordar na época. Bacana. Principalmente porque vocês englobavam, né, a metodologia do mestre Zumbi, né? Porque incorporava toda a questão da capoeira com a parte do folclore, com a É. dança, com tudo, né? A gente, do grupo da gente, tinha um maculelê que era conhecido, o maculelê da gente. Forte, Cara, né? a gente apresentava em colégio, vários colégios por aí. Os meninos sempre muito dedicados, tá entendendo? Cara, Aham. eu me lembro como hoje, que foi muito difícil, nada foi fácil não, né? Porque se hoje é difícil você obter as coisas para, tá entendendo? Imagina naquela época para aqueles meninos tudo carente e a gente correr atrás, né? A gente fazia livro de ouro para arranjar dinheiro, para comprar tecido, para fazer calça. Agora adivinha aí, bicho. Naquela época eu era um cara que estava à frente. Aí teve uma certa vez que eu fui na Câmara dos Vereadores com um livro de ouro, pedi. Eu morri de vergonha, mas é osso do ofício, né, Faz cara? parte. Aí eu Exatamente. cheguei para um vereador na época
e pediam ajuda para ele ajudar ali e tal. Mas, rapaz, o cara virou para mim assim. Eu me lembro como hoje o nome do cara, o tal de Naná, vereador na época. Ele disse que não tinha dinheiro para vagabundo, não. Aí eu expliquei a ele, não deu não. Eu disse, não. Mas aí ele não desanimava, não, tá entendendo? E o dinheiro que a gente arranjava, a gente corria na padaria e comprava saco. Saco daquelas massas de fazer pão. E ali Aham. levava para casa e diga aí quem. Eu cortava, eu costurava, eu fazia as calças dos meninos. Tá Era o entendendo? alfaiate também, né? Ela fazia tudo, cara, para Tudo. manter o grupo. Mas foi uma coisa espetacular, sabe? E aquilo dali não É. morreu, né? Não morreu. Eu quero agradecer em público também a ajuda do meu amigo Mestre Sabiá, na época, que me deu uma força também, cara. Tá entendendo? Porque o projeto não podia morrer, né? Foi assim que começou, tudo começou assim, dessa forma. Aham. É como a gente costuma dizer, né? A nossa arte, a capoeira, ela é a arte mais completa que engloba todas as artes, né? Porque a gente tem aptidão, como o senhor estava falando aí, a gente é vendedor, a gente é professor, Verdade. orientador, é costureiro, é tocador, é cantador, é compositor, é dançarino, é intérprete, é tudo, né? É Então, verdade. é uma arte assim que eu costumo dizer que quem a conhece nunca mais consegue sair dela. E nem É ela sai de verdade. você. É. A Nem gente ela sai tenta, de... né? Mas não Não sai. tenta. Acaba fica É velho, mais forte. aí Depois o cara que... passa num canto assim, o cara tá tocando berimbau, o cara já quer se aproximar. Puxa vida, é forte, cara. Porque você É gosta, né? forte, é forte. Apesar Aham. do tempo, mas Não, com gosta. certeza. Aí nessa época dessa sua passagem, assim, desse desenvolvimento, quando depois o senhor ficou sendo aluno de algum outro professor aqui da época? Rapaz, não, porque na época, quando o Mestre Zumbi fixou residência lá em Pernambuco, em Recife, ele já frequentava, ele dava aula lá na Academia Boi Castanho, em Recife. E eu arrebanhava alguns meninos, né, que treinavam junto comigo, e a gente ia para lá, para casa do Mestre Zumbi, a gente dormia até lá. De lá a gente ia para a Academia do Boi Castanho e de noite para a Igreja da Sé de Olinda para fazer a roda lá, grande roda. Tá entendendo? Era tudo muito bacana, Aham. era dificultoso, né? Mas, porra, prazeroso demais. Prazeroso demais, cara. Muito bom mesmo. Aí eu, como tinha raiz com zumbi, eu sempre fui uma pessoa muito naquela coisa, sabe? Ter aquele formato de gratidão, né? O Mestre Zumbi ele saiu daqui por uma questão muito óbvia mesmo. Ninguém aqui, ninguém deu suporte para Zumbi, não. Financeiro principalmente. E Zumbi Imagino. teve que procurar a melhora dele. Ele foi para Recife. Né? Lá Com a capoeira certeza. estava um pouco fria, e quando o Zumbi chegou, o Zumbi começou a botar em prática aquela coisa toda, chamando o pessoal lá, e vivenciou aquela capoeira forte, que é a capoeira de Recife, muito forte mesmo. Porque a gente hoje, nos tempos de hoje, né, se passando aí mais de 30 anos, quando a gente chega para empresas, para captação de ajuda, de verba, a gente sente o que sente, com a capoeira tão difundida quanto é hoje, eu imagino vocês naquela época. É verdade. Como a solicitação que o senhor fez para um cidadão e ele deu a resposta que deu, né? É. Entendeu? Mas Então, não tirou brilho porque a intenção da gente era outra, né? exatamente, exatamente. E dessa época que vocês tocaram o barco depois das atividades com o Zumbi, daquela época ainda tem algum aluno que o senhor lembre dele, que foi daquela época seu, assim, ou que talvez tenha permanecido trabalhando? Rapaz, deixa eu te falar. Às vezes eu não gosto de vivenciar esse momento, né, dessa forma, porque eu sempre dizia que eu não sou mestre, não sou nada, apenas estou passando meu conhecimento para vocês, tá Sim. entendendo? E naquela época, eu me recordo que participou, foi precursor da capoeira também conosco, né, que hoje são mestres, né, como mestre Zunga, né, mestre Sim. Lima, mestre Zimbelê, mestre Guiné, que é o meu irmão de sangue, tá Aham. entendendo? E outros que já vinha de longe, né?
já Sim, vinha que foram treinando, agregando. já vinha treinando capoeira e tocou o barco deles também. Foi muito profissional, que é o caso do mestre Raposão, mestre Galo. E um cara que me enche de orgulho, meu coração, é o mestre Neném. Aí, Aham. sem palavras com o mestre Neném, porque ali é uma figura. Trato como Coisa filho. boa. Aham. Trato como filho ali. É muito bom porque a capoeira, ela é uma coisa tão ampla que ela nos dá os irmãos que a gente não teve, É verdade. né? É, Dá os filhos que a gente não teve, dá os pais que a gente às vezes não teve. Então, é, ela é muito mágica. verdade, verdade. É muito mágica. Eu costumo ver muito isso, porque um exemplo disso é o contramestre Escurinho agora. Eu conheço o Escurinho há 23 anos de idade. Eu passei uma lacuna de tempo sem ter contato com ele, mas o momento que eu passei a ter contato com ele de novo agora é como se fosse semana passada que a gente estava junto. Então, É, assim, é um irmão que eu considero. A gente tem uma claro, afinidade, porque as amizades são aquelas que não existe a cobrança, independente do tempo, não é isso, mestre? é verdade. É verdade. É assim que eu creio. Independente do tempo. Independente do tempo. A gente está tendo a presença aqui do Ligeirinho. Seja bem-vindo, Ligeirinho. Vetinho também, Vetinho entrou, meu amigo. Foi, Betinho também entrou aqui, exatamente. Mestre, a gente vai abrir um tempinho aqui para quem quiser fazer alguma pergunta ao mestre, pode fazer Ah, alguma pergunta e o mestre responde aqui o que for possível, tá bom, pessoal? Então, se alguém quiser dispor de alguma pergunta, pode ficar à vontade nesse tempo também para fazer alguma pergunta, tá? Mestre, como que se deu a sua entrada, tipo assim, não, da fundação, ou ser levado como o nome que o senhor tem hoje à frente do Grupo Shalom? Porque assim, o pessoal tem muita especulação. Seja bem-vindo, Mestre Cabedelo. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Mestre Cabedelo está aqui marcando presença. a capoeira Shalom, ela, um nobre amigo nosso, ele sonhou em realizar um projeto onde pudesse resgatar almas, né? Pessoas que tivessem uma vida assim meio afastada, né? No termo de outro tipo de droga, alguma coisa assim, tal, alguma coisa que desvirtuasse o caminho correto dele. E um colega nosso, que hoje é contramestre, o baiano, ele teve a ideia, ele como homem de Deus, né? Aí teve a ideia de trazer um projeto desse para dentro da igreja, tá entendendo? E esse projeto foi englobado com o mestre Neném, juntamente com o baiano. E fizeram, na época, fizeram o convite à minha pessoa. Eu relutei porque eu estou, na minha idade, né? Eu me dedico muito à minha família, aquela coisa toda. E eu ficava como se estivesse sem tempo, cara. Não é brinquedo, não. Né? Porque tem o trabalho secular, eu tenho minhas coisas particulares que eu faço ainda. Né? Mas eu Aham. digo, vou arranjar um tempo e vou ficar com o menino, para ajudar o menino. Essa é a minha intenção. E assumimos aí a Capoeira Shalom, que é um projeto muito bonito. Projeto Sim. que realmente resgata a alma para Papai do Céu. E eu fiquei com eles e até hoje estou com eles, apesar de quem toma a frente de tudo é o mestre Neném. Eu sou apenas aquela pessoa que está ali, tá entendendo? Para dar Um um con- conselho, para estar junto com ele. Exatamente, um conselheiro está à frente. Exatamente. E Aham. E na verdade, assim, eu vejo o senhor como uma peça muito importante, porque felizes daqueles que têm o apoio, que tem uma pessoa de referência, que veio, que entendeu todas essas camadas ao longo dessas décadas. Porque vocês, como o senhor, como o Curisco, vêm aí de pelo menos aí 3 décadas, né? Mais de 3 décadas acompanhando, vendo o panorama da capoeira ao longo desse tempo, a transformação, o desenvolvimento, não é isso? Em todas as instâncias, em todo
em todas as áreas, né? É verdade. Eu fico pensando assim, que eu fui como se fosse um cara que apaziguava, sempre apaziguou, sabe? Umas décadas atrás, eu acho que uma década mais ou menos, era capoeirista aqui, cara, contra capoeirista, né? Inimigos praticamente mortais, sabe? Cara que queria chegar na roda e acabar com roda. Eu sempre ficava ali, tentando apaziguar, fulano, é isso da gente e tal. Tá entendendo? Sempre fui muito assim, muito nessa direção. Eu nunca almejei em ser alguém na vida, tá entendendo? A querer ser feito tem mestres aí que, né, vem de uma linhagem que tal, aí se acha melhor do que qualquer um. Eu nunca, pelo amor de Deus, nem queria ser mestre. Até o mestre, meu mestre, Zumbi, depois ele entra conversando, ele me mandou um áudio assim, disse, tá para qualquer um que precisar, que falar, não sei o que e tal. Porque eu nunca dei as costas pro mestre Zumbi, tu tá entendendo? E Aham. aí ele ficou até chateado por causa de um certificado e tal. Eu digo, meu amigo, isso é uma besteira e tal. Eu nunca gostei desse. Eu nunca. Meu coração é uma coisa. E não tem. Eu sou melhor do que você. Jamais. Quem me conhece sabe da minha índole. Não passa na Aham. minha cabeça, Me- não. a presença aqui do Bola, Bola tá por aqui, e o Wagner Vanderlei. Camundongo, Vanderlei, exatamente. Tem uma pergunta aqui do André Capoeira Angola. Mestre, eu gostaria de perguntar se foram os alunos de Mestre Zumbi Bahia, existiam outros capoeiristas na época. Ele está perguntando se existiam outros capoeiristas na época que foram alunos de Mestre Zumbi. Ah, tem vários. Tem o Monsieur Negon, que é o Antônio, que hoje mora em Mangabeira. Ailton, né? Ailton, que hoje está na Polícia Civil. Tem muitos capoeiristas. Principalmente o Pássaro Preto, de Bahia, né? Como eu disse também, o Curisco, o Carlinho Barravento, o Euclides. Mas quem mais era o cara mais rápido naquela época? Era Paulista. Era o Paulista. Paulista era porque Paulista treinava muito. Tá. Ah, tá. E ele perguntou aqui, perdão aqui, eu estava no processando aqui, lendo uma questão aqui, que não era alunos de Mestre Zumbi. Ele está perguntando se na época tinha outras pessoas aqui no estado da Paraíba, eu subentendo isso, né? Porque o projeto e o senhor, a gente está trazendo pela história, que não eram alunos de Mestre Zumbi Bahia, que o senhor lembre. Se tinha outros alunos que não eram alunos de Mestre Zumbi Bahia. É o seguinte, quando o Zumbi foi embora, né, a pessoa que era aluno de Zumbi Bahia, que formou um grupo tal, fui eu. Eu não conheço outro que fazia parte, que treinava com o Zumbi, montar um grupo. Eu Aham. fui que levei à frente o nome de Zumbi, levo até hoje, certo? O nome de Zumbi Bahia. Então, quem levou a carroça de Zumbi fui eu aqui, né? Na época. Aham. Pronto, aí. Que tocou o barco, né? Que tocou o É, barco. exatamente. Heitor, seja bem-vindo, Heitor. Deixa eu ver se tinha outra pergunta aqui. Deixa eu ver aqui de outra pergunta. Quiser tomar uma aguinha, viu, mestre? Pode tomar, fica à vontade. Ah, aqui eu não saio daqui não, porque eu fechei o quarto todinho já para a mulher nem entrar aqui. Porque aqui é negócio de. Mestre, qual a sua avaliação, assim, daquela época que o senhor tem para hoje, ao passar dessas décadas, da evolução da capoeira? Mas a Assim, capoeira, a capoeira evoluiu muito, né? Que naquela época a gente treinava como se fosse um folclore, é uma coisa de raiz. A capoeira naquela época, a gente aprendeu capoeira como capoeira mato rasteiro, onde o negro se escondia ali embaixo, tá entendendo? E quando passava os senhores ali procurando o negro, ele pulava de baixo para cima, tirava o cara de cima do cavalo, na pancada, na porrada, porque eles não tinham arma naquela época, tá entendendo? Eu sempre, quando eu fazia aula com os meninos, eu sempre ia para a parte teórica também, porque
para eles saberem o que era que estava fazendo, né, sobre a capoeira. Eu dava essas aulas a ele também, ó, capoeira, Nego Banto de Angola, como foi trazido, o Brasil, aquelas coisas todinhas. Sempre falava, tá entendendo? Aí Aham. foi quando surgiu as histórias também, né, na época, da capoeira Angola e capoeira regional. Aí falava de um mestre, falava de outro, capoeira de Angola assim e tal. É tanto que a gente, eu, na minha pouca mentalidade de conhecimento com a coisa, a gente dava aula de capoeira de Angola, né? Era bacana a capoeira de Angola, né? Aham. Daquela época, quem se dedicou muito à capoeira de Angola hoje é o Mestre Lima, que é um cara bastante Sim, conhecido no Brasil todo, né? E a exatamente. outra, e era 2 horas de capoeira regional. Era pau. Era bacana demais, os meninos. Era bacana. Era bacana demais. Tenho muita saudade daquele Tem- tempo. Tempos bons, né, mestre? Então, Tempos bons. o Felipe Neto faz aquela pergunta. Capoeira e religiosidade, né? O que o senhor pensa sobre isso? Ó, É. deixa eu te falar uma coisa. Não se mistura, quer dizer, não se mistura assim. Capoeira é capoeira. Agora, o Aham. capoeirista, ele pode ter a religião que tiver, né? O capoeirista, ele pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser ubandista, pode ser o que for, né? Mas capoeira é capoeira. Capoeira é uma coisa que vem de muitos e muitos, muitos através de uma dança chamada Nagolo, né? Então veio para que foi tudo adaptado. Como foi tudo Aham. adaptado, a gente também adaptou a capoeira, mas só que os capoeiristas do nosso projeto são evangélicos. Quando não são, não tem problema, fazem parte. O que é importante é eles saberem a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Se o cara quiser Aham. participar, bem. Se não quiser, não pode fazer nada. Mas a gente está Exatamente. fazendo o ID através da É. capoeira. Porque é a inclusão, né, mestre? Exatamente. Como eu A digo, inclusão. a gente tem conhecido, né, que tem uns trabalhos belíssimos, belíssimos. Cara, eu, sinceramente, eu me orgulho de ter amigos, né, que eu considero amigos, não sei se ele me considera da mesma forma que eu considero, né. Uhum. Tem projeto de inclusão. Cara, tu tá pensando que o cara dá aula para pessoas que têm problemas, deficiência e tal, é para qualquer um? É não, filho, é não. Tem que ser para cara que realmente tem no coração aquilo para oferecer para aquele pessoal. Então eu vejo hoje como o mestre Raposão. O mestre Raposão tem um trabalho maravilhoso, cara. Tá entendendo? Ali na Fundag, né? Funad. Eu já vi o trabalho É. dele lá. É um trabalho, viu? Tá? Eu me orgulho muito de ter conhecido o Raposão, de ele fazer parte daquela massa lá, dando aula Isso àqueles é, isso é meninos. muito Eu importante. acho É bonito. muito importante. O professor Tiririca, ele está fazendo uma pergunta aqui. Quando foi a sua formatura, ou o ano, né? Algo do gênero assim, o seu reconhecimento, algo do gênero. Deixa eu te falar. Como eu nunca fui atrás de certificado de mestre, essas coisas todas, eu fui agraciado há um tempo atrás, né, através do mestre Raposão, que com o mestre Hug me deram um certificado de mestre de capoeira. Né? É esse daqui, certificado de mestre de capoeira. Dá para ver direitinho? Ah, dá Pois sim. é. Pronto. Aqui eu fui agraciado, eu agradeço, mas nada disso me subiu ao quengo, porque o meu propósito foi levar a capoeira para aquelas crianças que estavam ali sem fazer nada. Tá entendendo? Aí depois que eu recebi esse, foi em 2011. Aí chega ao conhecimento do meu mestre, né? O Zumbi, né? Aí eu tive que explicar a ele como foi, porque foi aquela coisa toda, né? Porque eu sempre gostei de manter contato com o Zumbi. Eu tenho os 2 zap dele, Aham. o pessoal também. E expliquei, sabe, isso aí nunca subiu a minha mente, não. Eu agradeço, porque fui agraciado por isso, né? Agradeço. Mas, graças a Deus, permaneço mesmo Marconildo. Exatamente. Aqui tem a participação aqui do Nozinho Palmares, entrou aqui também na sala com a gente. Ligeirinho tem uma pergunta para fazer. Lê a minha pergunta, por favor. Cadê a pergunta, Ah, deixa eu Ligeirinho? ver.
Há quanto tempo o senhor ficou afastado da capoeira e como foi o seu retorno? Cara, deixa eu te falar. Isso é uma coisa bem, bem surreal, sabe? Eu perdi meus pais cedo, né? E naquela época, quando eu perdi meu pai, eu tive que me dedicar aos trabalhos. Porque meu irmão mais velho está em fase de exército, a minha irmã não trabalhava. E naquela época não tinha emprego para quem está em fase de exército. E eu trabalhava perto do Piolim. O Piolim é lá embaixo, Aham, na bica, e eu morava na casa de sim, esquina. E eu saía daquela casa de esquina, ia até o quartel do 15, onde tem um castelo ali na Praça Bela Vista. Eu trabalhava ali. Passava de manhã, ia de pé, e voltava às 18 horas de pé. Eu não podia nem gastar o dinheiro da passagem, que se eu gastasse o dinheiro da passagem, a gente não comia o pão da noite. Então, eu passei nessa situação. Aí fui me afastando devagarinho. Devagarinho, aham, até o tempo de eu entrar na polícia. Né? Quando eu entrei, fiz concurso para entrar na polícia, tá, eu tive que me ausentar. E quando eu me ausentei, né, desse projeto que eu tinha, que era o projeto de capoeira, o grupo de capoeira Nossa Gente, aí quando eu saí, quem ficou à frente foi o Marcos Zunga e o Lima, né, maravilha. que fez uma criação deles, tal, e com toda a força que eles estavam na hora, e criaram o grupo de capoeira Afro-Nagô. Tá entendendo? E foi tocando barco. Foi tocando barco, e até hoje, como tem aqui no Valentina, né? Marcos Zunga sempre é um cara em cima, Ativo, né? Muito forte ativo, ele. também. É, aham. Tá, deixa eu ver se Passei tem um mais bocado de alguma tempo pergunta. afastado. Eu só voltei para fazer parte da capoeira quando aceitei o convite do mestre Neném de Baiano. Aham. Tá. Porque a vida tem vários percalços na nossa vida, né, mestre? Tem. E tem altos e baixos. Aí volta aquela história do começo que a gente disse. Uma vez que a gente entra na capoeira, ela nunca mais sai da gente. A gente pode Exatamente. ficar um tempo em stand-by, mas ela está entranhada É, e mais cedo ou mais tarde ela floresce, de é uma forma ou verdade. de outra. É E verdade. como eu costumo dizer que somos a máquina mais perfeita, somos completamente adaptáveis, né? Então a gente consegue se adaptar em toda a época, porque a capoeira ela tem uma diversidade gigantesca, onde você pode contribuir e ela nos adapta para todas as situações. É verdade. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. As minhas mensagens elas não estão rodando, estão paralisadas, mas a princípio não surgiu outra pergunta aqui não. Mestre, a gente está com 40 minutos, a gente tem 20 minutos de interação aqui. Vou fazer uma outra pergunta aqui para o senhor, já tinha chegado ali. Aí depois o senhor faz as suas considerações e eu faço as minhas considerações aqui pela Casa do Capoeira. O que é capoeira para o senhor? Mas capoeira, se eu for, capoeira para mim é emoção. Capoeira é você reviver, né, coisas boas, né? Porque meu intuito foi de transmitir aquilo que eu sabia para uma garotada muito grande, cara. E você não imagina a, o orgulho que a gente tem quando a gente recebe uma mãe na nossa casa, né? E ela diz: olha, ele agora tá melhor, pode vou deixar ele treinar de novo. Por favor, deixa ele treinar, que ele tá lá em casa chorando porque não foi pra capoeira, porque tá de castigo. Tá entendendo? Ah, obrigado, você fez parte da criação do meu filho. Pra mim não tem coisa melhor, tu tá entendendo? Em boas palavras, mestre, parabéns pela definição do que é capoeira para o senhor. O Wagner Camundongo está fazendo uma pergunta aqui. Mestre, o que o senhor acha das formaturas desgovernadas de mestre hoje em dia? Como Douglas, eu acho o seguinte: a partir do momento
Porque quando eu vim do meu mestre, a gente tinha aquela sabedoria, né? Ao se formar, ao que criar um grupo de capoeira, você elevar o nome do mestre, aquela coisa todinha, até aqueles princípios da capoeira, né? Sabe? Aham. Tudo bem. Agora, quando o elemento é formado por outro mestre, né? Porque muitas das vezes os camaradas saem daqui para receber um cordel de mestre lá, tá entendendo? Tu sabe como foi, não. Também não me interessa, tá entendendo? Aham. Eu só digo uma coisa para vocês. Os meninos que foram formados aqui, foram poucos, né? E receberam cordel de mestre, já tinham uma história antes e nunca pararam, né? Eles apenas estavam assim, sendo moldados vagarosamente por as pessoas que não queriam lhe dar oportunidade. Tá entendendo? E quando se tem uma oportunidade de dar, é outra coisa. O camarada vai analisar aquela coisa todinha. É tanto que para você participar de um grupo, como da gente, você pode vir de lá, não, eu sou instrutor. Mas aí a gente vai entrar em contato com o seu mestre, para saber quem você é, para saber a história que você tem, para poder contar o tempo que você tem. Né? Aham. Infelizmente, existe umas trocas que... Eu quero ver um cara dizer, um aluno, ou seja lá, aluno até das antigas, dizer que me deu algum benefício para participar da roda de capoeira, para fazer parte do grupo de capoeira, para aprender capoeira, para receber um cordel. Não. No tempo que foi formado, eu tenho sabedoria, que eu nunca me deixei de seguir o meu mestre Zumbi, tá entendendo? Eu me afastei sim dos exercícios, mas dos contatos não. Tá entendendo? Uhum. Porque é uma coisa que você não se afasta. Tá entendendo? Quando a gente montou aquele grupo de capoeira Shalom, alguns mestres da gente recebeu o cordel de mestre. Mas recebeu por quê? Tem história. Tem história. Tá entendendo? Foram alunos juntamente com Zunga, com Lima, né? Com Raposão, com outros e outros. Tá entendendo? Então, fez jus. A história conta tudo. Tá entendendo? E eu sou um cara que estou dentro da história do menino. Eu digo menino porque eu trato eles como filho, viu? Com Eu tenho o maior certeza. carinho. Eu já fui até em roda, querer acabar com roda, brigar dentro de roda, por causa de alunos. Tá entendendo? Para não ver o aluno chorando ou apanhado. Das Imagina. antigas, né? Aquilo das antigas. Não, sim. Hoje são tudo homens, né? Não precisa de fazer É. isso. Tá entendendo? Mas eu sempre Aham. tive um grande amor pelas pessoas que estavam ao meu redor ali. Deu Mestre, para responder, Comudongo? eu acho que deu sim. É, Mestre, gostaria que o senhor fizesse as suas considerações. Certo. Tá, se o senhor gostaria, se o senhor fizesse suas considerações em relação à sua participação nesse projeto, a Casa do Capoeira sente-se extremamente orgulhoso e que o senhor tenha concedido esse bate-papo com a gente. Humildemente pedimos que o senhor fizesse a contribuição nesse projeto, Nossas Raízes, que é fundamental a sua participação, faz parte da história, está escrito e está falado, uma oportunidade ímpar de poder lhe ouvir e diversas outras pessoas que não conhecem e não teve a oportunidade e que posteriormente saberão quem foi o mestre Marconildo. Em primeiro lugar, eu quero só assim, deixar uma mensagem para alguns mestres, né, os antigos, que esse projeto é um projeto muito bom, porque esse projeto está querendo fazer da história que ela não seja esquecida, vai ser só Exatamente. lembrada. Aqui vai ter um histórico. Então não adianta as pessoas querer jogar pedra, não. Sabe? Eu acho que
a Casa da Capoeira está dando esse incentivo, acho que é um incentivo muito bom, sabe? E estou muito orgulhoso de ter participado desse projeto, Luciano, com vocês, né? Sabe? Sim. Tem muitas pessoas aqui que eu estou vendo que entrou, que não deu para falar, mas que está olhando, está escutando. Eu digo o E vai ficar seguinte para você. salvo, as pessoas vão ver os Exatamente, agradecimentos. exatamente. Eu me sinto lisonjeado e agradecido ao mesmo tempo. E faço mais um convite. Eu tenho esse tal de Instagram que eu não sou muito bom para essas coisas, mas tenho. Quem quiser falar comigo através desse tal de Instagram aí, eu tenho o Facebook, eu tenho o Zap Zap. Podem entrar em contato, não tem problema, não sou cara de rejeitar, não sou cara. Quando o camarada chega pedindo uma amizade, quando eu vejo negócio de capoeira, eu já estou aceitando, porque eu gosto do negócio. Tá entendendo? Aham. Quem quiser ser meu amigo, segue. E o coração aqui é grande, dá para todos. Aham. Mestre, assim, como eu disse aí, a Casa do Capoeira agradece imensamente. Foi um bate-papo super gostoso, super importante. E costumo dizer, a gente é só mero telespectador dessa vida aqui. Então, a gente não sabe o dia de amanhã, amanhã é o futuro, amanhã é o futuro, e espero que essa contribuição que a gente está fazendo para a história da capoeira, para junto aos paraibanos e para todo mundo, né? Porque tudo que está na internet agora está para o mundo. É verdade. Tivemos que nos adaptar. Eu nunca tive aqui na frente da tela também. Está sendo a primeira vez dentro desse projeto. É um desafio para mim. Como é que está sendo para o senhor? Mas, como eu disse, somos uma máquina perfeita de nos adaptarmos, né? É verdade. De nos adaptarmos. Então, assim, futuras gerações verão esse nosso bate-papo aqui e futuras gerações verão nesse nosso bate-papo e plantamos a semente. Espero que as pessoas em outras gerações aí, daqui a algumas décadas, perpetuem levando, construindo de uma maneira tão bonita quanto o Mestre Zumbi começou, que vocês continuaram, que outros mestres e outros professores e outros instrutores, independente de grupo, de bandeira, todos em prol da capoeira, venham levando a história de uma maneira tão bonita. Né? É verdade. É verdade. Entendeu? Então, assim, lhe agradeço imensamente pela oportunidade de poder beber na fonte, escutar a Obrigado. história, ouvir a história viva. A história viva. Obrigado, Luciano. Estou à Tá disposição. bom? Tá. E logo, logo, quando essa tempestade toda passar, todos vamos poder nos confraternizar, nos encontrar, não é isso? E vai É verdade. ser, como eu estava falando com o mestre Raposão, semana passada, eu disse que quando isso tudo der uma parada, eu acho que vai ter neguinho jogando capoeira 24 horas por dia. É verdade. É verdade. Porque vamos poder nos tocar, nos abraçar, falar e tudo mais. Tá bom? Tá certo. Mestre, fica meu abraço para o senhor, tá? Que Deus Satisfação abençoe a imensa. todos. A todos. Aham. Então tá bom. Mestre, muitíssimo obrigado, tá? Fica Vou na desconectar o senhor e vou só fazer os agradecimentos aqui, tá bom? Tranquilo. Tá. Obrigado. Tchau. Pronto, pessoal. Uma satisfação imensa poder ter a participação do mestre Marconildo aqui. Só ressaltando que a Casa do Capoeira ela está seguindo com 3 projetos. O projeto Nossas Raízes, Capoeira Minha História, que acontece quarta-feira. Nosso convidado da quarta-feira é o mestrando Manhoso, que vai fazer a honra para a gente de estar na segunda edição do projeto. Então, sejam todos muito bem-vindos. Tivemos hoje a participação do Marco Nildo no projeto Nossas Raízes e, na sequência, teremos o projeto também Opinião Capoeira,
que é um projeto quinzenal, que será um vídeo que será disponibilizado nas plataformas, que é capoeira inserida no processo educacional, tá? Então ele é aberto exclusivamente para mestres, mestrandos, formandos, contramestres, professores e instrutores. Então, sejam todos bem-vindos. Agradeço pela participação que todos tiveram aqui na sala da Casa do Capoeira PB. Então, até mais, pessoal. Um bom domingo, uma boa noite. Até mais.